Oi, minhas lindas, aqui é a Amy Made, tudo bem com vocês? É ótimo revê-los, sejam bem-vindos. Hoje prepararemos um acompanhamento com o nome mais cativante. É chamado de repolho viciante. Repolho não é realmente um vegetal que eu associo com a palavra viciante, mas esta receita, que é super simples de fazer e fácil e aparentemente deliciosa, é supostamente super viciante. Com os preços atuais, o repolho é um vegetal relativamente barato, cheio de fibra, saudável e saboroso. Então, vamos ver se esta receita é realmente tão viciante quanto diz. Então, esta receita vem do Japão e foi popularizada por uma rede de churrascarias japonesas chamada Gyukaku, e eles servem este repolho viciante. Em japonês, é chamado de yamitsuki, significa apenas viciante, e é um prato lateral que é servido com yakiniku, ou carne grelhada. Então, vamos fazer uma versão e ver se é tão bom quanto parece. Outro motivo pelo qual quero fazer isso é porque a técnica e os temperos parecem bem simples. Você provavelmente já tem muitos desses ingredientes em casa e não é necessário cozinhar. Estamos meio que fazendo um molho para repolho fresco. Apenas trabalhamos o repolho com um pouco de sal para amaciá-lo, sem cozimento envolvido. Além disso, deixarei links abaixo para as receitas que inspiraram o vídeo de hoje. Ok, então vamos começar. Então, o seu repolho não precisa ser tão grande quanto o meu repolho. Este é o menor repolho que achei no mercado local. E outra razão pela qual eu amo receitas realmente específicas. Então, metade de um repolho de 5 libras, não vai ser o mesmo que metade de um repolho de 3 libras. Felizmente, encontrei uma receita que especifica a quantidade necessária, 340 gramas. Uma receita pediu para usar metade de um repolho. E se eu usasse metade deste repolho, seriam 2 libras e meia ou 2.370 gramas. Então, primeiro eu vou descascar essas folhas externas. Além de ser barato e saboroso, outro motivo pelo qual eu gosto de repolho verde é sua ótima conservação na geladeira. Você pode descascar as folhas externas, que não parecem tão boas, e continuar comendo o repolho. Então eu vou cortar isso primeiro ao meio, se eu conseguir. Meu Deus, isso é um repolho monstruoso. Olha, eu nem cortei diretamente ao meio. Então essa parte de baixo é o miolo e pode ser bem duro. Ele vai por todo o repolho. Então essa parte é muito grossa e dura. Então vamos evitar essa seção. Vou cortar um pequeno pedaço disso e usar principalmente a parte de cima. Tudo bem, 325, bem perto. Agora que tenho meu repolho ondulado, vamos cortá-lo em pedaços de 1 polegada a 1 polegada e meia, pedaços do tamanho de uma mordida, pedaços que serão fáceis de colocar na sua boca e colocá-los em uma tigela de água. Você também pode rasgar esses pedaços para um visual mais esteticamente agradável, se você preferir. Então isso não é muita couve. Suficiente para um prato lateral. Provavelmente são cerca de 2 xícaras. Se você não tem uma balança, dê uma lavagem completa nisso. E também separe os pedaços de repolho. Adoro como isso é estridente. Certifique-se de que sua água está fria para que o repolho permaneça crocante. Agora vamos escorrer isso. E queremos secar bem o repolho. Se você tiver uma centrífuga de salada, este seria um ótimo momento para usá-la. Como eu não tenho, vou espalhar isso em uma grande toalha de saco de farinha e remover o máximo de umidade possível. Eu já vi sacos para lavar alface que são feitos de um tecido leve e fino, meio que como toalhas de saco de farinha, e você simplesmente os gira. Acho que era isso que eles faziam antes das pessoas terem centrífugas de salada. Na verdade, não é bem prático, se o clima colaborar. Agora, por exemplo, chove muito. Ok, ótimo. Está fazendo um excelente trabalho. Então, 320 gramas não pareciam muito em relação à quantidade de repolho que eu tinha, mas na verdade é bastante. Olhe isso, então esfregue. Agora vou apenas usar a mesma tigela, secá-la e adicionar nosso repolho de volta. Seco e limpo, cuidado para não espalhar. Agora vamos adicionar meia colher de chá de sal por todo o nosso repolho. E agora vamos pegar nossas mãos impecavelmente limpas e espremer o repolho, trabalhando o sal nele. Isso vai amaciar o repolho ao retirar parte da umidade. E também vai conseguir.
e incorporar parte do sal no repolho. Se você já fez kimchi antes, pode ter feito isso como parte do processo de fazer picles. Tudo bem, então apertei e espremi tudo bem. Você pode ver abaixo que ainda não há umidade, mas alguma deve se acumular em breve, à medida que o sal extrai a água do repolho. Agora só precisamos de mais 4 ingredientes para temperar o repolho. Vamos usar um pouco de óleo de gergelim, algumas sementes de gergelim e um pouco de pó de dashi instantâneo. Agora, dashi é um caldo que é a base de muitos pratos japoneses. É feito de kelp, algas marinhas secas, juntamente com flocos de bonito defumado, que é um peixe atum rabilho defumado que foi defumado e depois seco e então é raspado muito finamente, e então isso é feito em um caldo. E o caldo dashi resultante é defumado e salgado como o oceano, mas isso é uma versão instantânea que você pode comprar, assim como você pode comprar caldo de galinha instantâneo. Este é o caldo dashi. Então vamos usar um pouco disso. Se você não tem isso, você poderia usar caldo de galinha instantâneo e alguns dentes de alho. Essas sementes de gergelim seriam moídas com um shirabashi, mas não tenho um. Então vamos usar o meu liquidificador. Adicione 2 colheres de sopa de semente de gergelim no liquidificador. O amor pelo Vitamix, eles se destacaram com isso. Ótimo. Então nós vamos retirar as cascas de fora do alho. Meu alho está começando a brotar. Se eu notar que meu alho está começando a brotar com a pequena parte verde aparecendo, então está se transformando em uma pequena planta. Ouvi dizer que retirar a parte do meio deve torná-lo menos amargo. Vê esse pequeno broto? Se eu não tivesse esmagado, poderia plantar isso no chão e se transformaria em uma planta de alho, com esse único dente virando um bulbo inteiro. Você pode fazer isso no final do outono e então na primavera ele brotará como um belo broto verde no início da primavera. E então no final do verão você pode colher seu alho e você obterá um bulbo inteiro de um dente de alho. É uma coisa linda, então eu não estou fazendo isso agora, eu só quero o alho em si. Algumas pessoas nem se incomodam com isso e, para ser honesta, eu muitas vezes não me incomodo, eu apenas esmago essa coisa inteira se eu vejo o broto lá, mas eu pensei em compartilhar isso, caso você queira fazer. Então aqui está nosso repolho, que tem descansado. Não tenho certeza se isso vai aparecer na câmera, mas definitivamente murchou e amoleceu. E se houver alguma água, eu não tenho nenhum líquido. Dependendo da suculência da sua mistura de repolho, escorra o líquido, mas eu não tenho nenhum, então estamos bem. Agora vamos adicionar nossos dentes de alho picados, ralados ou cortados finamente, o que você tiver disponível. Cheira tão bem, eu amo alho, exceto quando estava grávida. Naquela época não suportava o cheiro. Me dava vontade de vomitar. Era meio incrível. Ok, então vamos colocar o alho. Adicione 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado. Bloop. Vamos garantir que esteja torrado e então adicionar meia colher de chá de pó de dashi. Isso é salgado e vai adicionar aquele ótimo cheiro e sabor de peixe salmourado. Então, o pó de dashi e o nosso pulverizado. Sementes de gergelim bem ali também. Apenas dê uma mexida nisso. Um molho bem simples aqui. Cheira muito bem. A combinação de óleo de semente de gergelim torrado e as sementes de gergelim moídas faz com que cheire muito, muito a nozes, quase como manteiga de amendoim. E então temos alho ali que é muito aromático. Muito bom. E está criando uma espécie de, quase como uma pasta. Com as sementes de gergelim moídas ali, parece delicioso. Ok, vou colocar no prato para experimentarmos. Então, outro motivo pelo qual eu estava tão animada, além do nome, para experimentar esta receita é que estou sempre procurando novas receitas de vegetais, procurando maneiras, em particular, de adicionar mais fibra à minha dieta. Então, saladas. Saladas de acompanhamento? Sim, olhe isso, não é fofo aquele pequeno prato?
uma salada muito humilde. Tudo bem, vamos dar ao repolho viciante um gosto. Não é fofo? Neste pequeno prato. Ok, vamos lá. Bom apetite. Uhum. Muito bom. Primeiramente, tem uma crocância incrível. Ouviu isso? O tempero em termos de equilíbrio de sal está na medida certa. Temperado, mas não salgado. O óleo de gergelim adiciona um sabor intenso de nozes torradas. O gergelim moído adiciona uma textura, bem como um sabor também. Ele faz o molho ficar quase como uma pasta e meio que gruda no repolho. Está lá, o que adiciona um monte de sabor adicional muito marcante. E combina muito bem com o óleo de gergelim. Ambos possuem sabores intensos, mas combinam bem. Está delicioso. Há uma leve qualidade amarga nisso, o que não me incomoda. Não tenho certeza de onde isso está vindo. É do meu alho ou das sementes de gergelim moídas? Há apenas um leve amargor subjacente no final, do qual eu realmente gosto. É ótimo. Depois de provar, entendo perfeitamente por que isso seria servido com yakiniku ou churrasco japonês, que frequentemente tem cortes de carne deliciosos e gordurosos, que foram churrascados. Você geralmente pode fazer isso sozinho nessas grandes chapas e é gorduroso, delicioso e saboroso, mas isso combinaria tão bem. Um bom pedaço de carne com uma salada lateral crocante, vegetal e cheia de alho como esta. E particularmente a maneira como o repolho é cortado em pequenas folhas do tamanho de uma mordida, em vez de ser ralado como em uma salada de repolho, realmente amplifica essa textura crocante. A salada de repolho é crocante, mas como é ralada, é muito mais fácil de mastigar, enquanto isso permite que você realmente a mastigue com força. Meu Deus, isso é delicioso. Estou quase conseguindo comer a tigela inteira. Delicioso. E eu imagino isso ficaria ainda mais saboroso depois de descansar por um tempo. Coloque isso na geladeira em um recipiente hermético, deixe descansar por algumas horas e depois retire. Acho que o repolho amoleceria. As partes mais finas acho que amoleceriam um pouco mais, mas ainda manteriam sua crocância e sinto que os sabores penetrariam ainda mais nas folhas. Mas recém-feito delicioso. Tão bom, está bem. Meus amores, aí está. O repolho viciante é absolutamente viciante e totalmente vale a pena fazer e é barato para fazer e adiciona fibras e vegetais à sua dieta. Tá bem, meus amores, obrigada como sempre por assistir. Espero que você tenha gostado disso. Espero que você tenha aprendido algo. Compartilhe este vídeo, siga-me nas redes sociais, curta, inscreva-se e te vejo no próximo. Tchau, cuide-se, adeus. Repolho. Repolho.